Pais queridos, boa noite. Estamos retornando aqui ao nosso estudo do Apocalipse e hoje nós iremos ver Apocalipse capítulo 12. Vamos aguardar um pouco até que os irmãos possam chegar. Apocalipse capítulo 12. Nós já vimos os 6 selos, né? Primeiro as 7 igrejas, depois os 6 selos e agora por último as 7 trombetas. Vimos também sobre as 2 testemunhas mártires. E agora vamos iniciar aí os textos que falam sobre o interlúdio entre as 7 trombetas e os 7 flagelos. Amém? Bem-vinda, Gilmério. Deus abençoe. Boa noite, irmã Socorro. Bem-vinda. Chegou mais alguém. Marluz, bem-vinda. Amém. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes. Ediane, bem-vinda. Amém. Iluminando nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender a palavra dele. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, para refletir na Tua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine as nossas mentes, nossos corações, para que possamos compreender os mistérios da Tua palavra, a revelação do Senhor para nós no livro do Apocalipse. E esteja conosco nesse tempo, Senhor, nos edificando, nos fortalecendo, nos alertando e nos ajudando, Senhor, a sermos cada vez mais quebrantados, cada vez mais consagrados, rendidos, entregues à Tua vontade e obedientes à Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse desafio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carminha, bem-vinda também. Então, nós vamos continuar nosso estudo em Apocalipse capítulo 12, que fala aí sobre a mulher e o dragão. Não sei se alguém poderia avisar a Janda, está sempre conosco também. Janda, Cleide, quem mais? As irmãs que estão sempre conosco, que nós já iniciamos. Diz aqui, Apocalipse capítulo 12, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Na sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aí, Janda já entrou. Bem-vinda, Janda. Até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Amém. Nós lemos Apocalipse capítulo 12,
dos versículos 1 ao 6. Nós vamos comentar esse início aí do capítulo 12, né? Primeiro ele vai falar aqui que viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, né? Primeira pergunta que fazemos, né? Quem é essa mulher? Há 3 interpretações básicas sobre quem é essa mulher. A Igreja Católica Romana entende que essa mulher é um símbolo de Maria, mãe de Jesus, né? Os dispensacionalistas acreditam que essa mulher é um símbolo de Israel, né? Do povo de Israel, né? E alguns estudiosos ainda argumentam que essa mulher é a igreja do Senhor. E a igreja é o povo escolhido de Jesus. Então, tem alguns pontos aí que nós vamos ver sobre essa mulher e a que conclusão podemos chegar, o que é que seria de fato essa mulher, né? Primeiro, ela está vestida de sol, né? Diz aqui que viu-se um grande sinal no céu, isto é, aponta para uma verdadeira realidade, né? João está tendo uma série de visões aí, e dentre essas visões ele vê um grande sinal no céu. E essa mulher, ela pode simbolizar tanto o povo de Deus, sendo a igreja, como o povo de Deus especificamente sendo o povo de Israel, somente o povo de Israel, como a Maria, mãe de Jesus. E diz aqui que ela estava vestida de sol, né? Vestida de sol significa que ela reflete a beleza de Cristo, né? O brilho da glória de Deus, né? Ela estava vestida de sol. Podemos entender assim, né? Que a beleza de Deus está estampada sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre Israel, né? Então, diz aqui que ela tinha a lua debaixo dos seus pés. Ela, se referindo à igreja de Cristo, né? Ela está entronizada com Cristo, né? A igreja é aquela que tem todo o poder e toda a autoridade no céu, né? E na terra, assim como Jesus recebeu essa autoridade e deu essa autoridade à igreja, e ela está sentada acima de todo principado e de toda potestade, né? Então, aí, Cleide, aí, bem-vinda. Então, diz que essa mulher, ela tem uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, né? Ela tem uma coroa de 12 estrelas. Se referindo à igreja, essa coroa de 12 estrelas poderia ser representada também com relação aos 12, né, aos 12 tronos, que, né, hão de julgar o mundo e os anjos. Então, se referindo aos 12 apóstolos, né, porque a cidade de Jerusalém tem 12 portas, né, tem 12 tronos lá, se referindo aos 12 apóstolos. Então, poderia se referir também, sendo o povo de Israel, essas 12 estrelas na cabeça, as 12 tribos de Israel, né? As 12 tribos de Israel.
Então ela tem uma coroa com 12 estrelas, né, representando que ela é vitoriosa. Diz que essa mulher ela está grávida e a sua missão é dar a luz a Cristo, né, o Salvador do mundo, o Messias, né, é o que diz aqui. E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tratando-se de Israel, essa gravidez é o próprio Jesus, porque Jesus é descendente do povo de Israel e mais especificamente da tribo de Judá, né? Ele veio do povo de Israel, então ele nasceu do povo de Israel. Tratando-se da igreja, a igreja também é fruto do próprio Jesus, né? E a proclamadora da mensagem de Jesus, para que o mundo conheça Jesus. Isso é responsabilidade da igreja. E o fato é que no versículo 6, deixa eu só verificar aqui outra fonte de estudo, capítulo 12, só um minuto. É o 8. O 11, agora o 12. Só verificar aqui o Severino, que é que diz. A sétima trombeta, a mulher. Só um minuto. Isso. O Severino ele vai, num outro estudo aqui do Apocalipse, ele vai se referir a essa mulher como sendo o povo de Israel, de fato. Como se referindo ao povo de Israel, que deu a luz a Jesus. É uma mulher, né, que tem a luz do sol, quer dizer, o Deus é luz, né, debaixo dos seus pés há uma coroa, há uma lua debaixo dos seus pés, quer dizer, ela tem domínio sobre a terra, né, dado esse poder por Deus, e 12 estrelas, referindo às 12 tribos de Israel, enfim. Então tem essas três interpretações básicas aí sobre essa mulher, e eu queria falar sobre as três para no final a gente chegar a alguma conclusão. Se a gente fosse referir a Maria também, né, ela achou-se grávida, estava gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Também, vamos dizer assim, a única incoerência seria algumas coisas relacionadas ao versículo 1, mas ao versículo 2 não tem nenhuma incoerência, né? E o fato que o versículo 3, ele diz aqui que um dragão grande vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, né? Esse dragão podemos identificar ele claramente como o diabo, né? Um dragão grande e vermelho. É um outro sinal no céu que João identifica aqui. 7 cabeças representa a autoridade completa. O número 7 é o número da perfeição, e aí está dizendo que ele tem uma autoridade completa, inteligência, habilidade, mas não sabedoria. Né? Ele tem 10 chifres. Chifre representa poder, né? Então é como se ele tivesse um poder terreno e, portanto, limitado, né? É um símbolo de força física ou de força política, poder político, chifre.
não é? Então ele tem 7 diademas, representam a autoridade política também, esse dragão. Então esse dragão pode ser entendido aqui como o próprio Satanás. E esse dragão vai, diz aqui que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Não é? E nós sabemos que 1/3 dos anjos de Deus se rebelaram contra Deus por influência de Satanás e foram expulsos do céu. Então aqui fala claramente isso, né, se referindo realmente a Satanás, que a cauda dele arrastava a terça parte, 1/3 das estrelas do céu, se referindo a esses anjos, não é, que foram influenciados por ele. E ele diz que lançou para a terra e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Então nós vemos aqui um fato, que esse dragão, ele queria devorar, né, devorar o seu filho, o filho da mulher, quando nascesse. E o fato é que quando Jesus nasceu, eu não sei se vocês lembram da história, mas os magos do Oriente, que passaram lá pelo rei Herodes, né, eles foram avisados por Deus para não retornar para o rei, porque o rei estava querendo informação a respeito de Jesus, do Messias que iria nascer, porque ele queria matar o Messias. E quando ele percebeu que esses magos não iriam retornar, para dar notícia de onde o Messias tinha nascido, ele então fez um decreto que fossem assassinados todas as crianças, até 2 anos, se não me falha a memória, até 2 anos de idade fossem assassinadas, e esse decreto foi cumprido. Todas as crianças até 2 anos de idade foram assassinados. Por isso Maria, José e Jesus seguiram para o Egito, não é? Olha aqui, Herodes, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos do sexo masculino, nascidos em Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão informara os magos, se informara dos magos, né? Então o fato é que houve uma ação diabólica através do Herodes, na época em que Jesus nasceu, com a intenção de matar Jesus, recém-nascido, né? Então aqui está falando claramente que o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quer dizer, a intenção do diabo, de Satanás, era matar Jesus logo quando ele nasceu, né? E diz aqui que nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado um lugar para que sustentasse durante 1260 dias. O fato é que Jesus nasceu, né? Essa intenção de Herodes de matar Jesus não foi bem sucedida. Muitas crianças recém-nascidas na época foram mortas, né? A Bíblia relata esse fato como a matança dos inocentes, mas Jesus não foi morto. E aqui diz depois que a mulher fugiu para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, e foi exatamente o que aconteceu com Maria, José e Jesus, que eles fugiram para o deserto, para o Egito, e ali passaram um tempo até que o Herodes não era mais rei, né? E não havia mais risco
a volta do Egito aí. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu a São José e disse: dispõe, toma o menino, a tua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então o fato é que a teologia católica romana atribui essa mulher como sendo a Maria. Tem algumas semelhanças aqui, principalmente essa questão de que ela estava grávida, ela deu à luz, né? De que o diabo queria matar Jesus quando Jesus nasceu, né? E não conseguiu, porque Deus protegeu Jesus, e depois essa mulher teve que ir para o deserto, o que de fato aconteceu, né? E aqui diz que ela ficou no deserto por 1260 dias, que a Bíblia chama também 1260 dias como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, se referindo a 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aqui, nesse caso, tem mais relação com a igreja, né? Porque é como se fosse assim: Deus vai permitir que a igreja seja guardada por Ele, entre aspas, como se fosse num deserto, levar num deserto e guardar, né? Nessa questão desse tempo da grande tribulação, para proteger, né? Então, o filho, né? Jesus é o filho da igreja, é o filho de Israel, o filho de Maria. São essas 3 interpretações aí a respeito dessa mulher. Isso mesmo. E esse filho varão aí é, sem sombra de dúvida, se referindo a Jesus. Amém? Então vamos continuar, e mais à frente nós vamos tentar chegar a uma conclusão sobre essas 3 interpretações aí mais comuns a respeito dessa mulher. Diz aqui que houve peleja no céu. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos, né, pelejaram contra o dragão, né? O interessante é que antes disso, no versículo 5, ele diz: o filho varão que nasceu, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? Mais uma característica aí. Cetro de ferro significa um símbolo de firmeza, mas não de tirania. Ele há de reger todas as nações com cetro de ferro, quer dizer, com firmeza, com a liderança firme. Amém? Então, no versículo 7, diz aqui: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Esses anjos aí que estão, né, junto com o dragão, são chamados de demônios ou anjos caídos, né? Miguel e os seus anjos, quer dizer, Miguel e os anjos de Deus pelejaram contra o dragão e os seus anjos, quer dizer, os seus demônios. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Está vendo aí? De uma forma clara, falando quem é esse grande dragão vermelho, né? Então ele diz aqui que se chama a antiga serpente, quer dizer, se referindo ao Éden, ao jardim do Éden, que tentou Eva, convenceu Eva a comer do fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, e Eva convenceu Adão. Essa serpente aí, que foi incorporada pelo diabo e conversou com Eva, ele está falando aqui, foi expulso. É como se estivesse relatando aqui a expulsão de Satanás e seus demônios do céu, né? Então ele está dizendo: houve uma grande peleja, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Quem não prevaleceu? O dragão e seus demônios não prevaleceram, porque o poder de Deus e dos anjos de Deus é muito maior do que qualquer ação de demônios ou de Satanás. Então ele diz aqui
e não mais se achou lugar, não mais se achou no céu o lugar deles, quer dizer, não tem mais lugar para eles no céu, eles foram, né, expulsos do céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi assim atirado para a terra, e com ele os seus anjos, né, foram atirados para a terra. Então ouvi grande voz proclamando, então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Olha só, grande voz do céu proclamando isso. Deixa eu só abrir aqui um. Então, nessa luta aí, né? Isso. E diz aqui: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Né? Então aqui está se referindo à vitória da igreja. A vitória da igreja. A igreja vence o dragão, isto quer dizer, vence o diabo, né? Ele diz aqui: por causa do sangue do Cordeiro. A morte de Jesus é a causa da nossa vitória. O sangue de Cristo é a arma mais poderosa que existe. O seu sacrifício na cruz, né, desfez todo o mal, desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus na terra, né? Então, eles venceram por causa de quê? Por causa do arcanjo Miguel? Por causa das suas próprias realizações? Não, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O motivo da vitória da igreja sobre o dragão, que é o acusador, é o sangue do Cordeiro. Não é o conhecimento do Cordeiro, nem a crença intelectual no Cordeiro, mas o próprio sangue do Cordeiro é a razão da vitória da igreja. E ele diz que a igreja vence o dragão por causa da palavra do testemunho. Né? A igreja vence o dragão quando testemunha Cristo, mesmo em face da perseguição e da morte. Né? Ela prefere ser uma igreja mártir do que ser uma igreja apóstata. Ela prefere dar a vida por amor a Jesus do que abandonar a fé para salvar a si mesma. Ela prefere morrer a negar o nome de Jesus. Então nós vencemos o dragão, por causa da palavra do testemunho. Quem traz Cristo no coração também traz uma cruz nas costas. Então, não é a crença intelectual no Cordeiro, nem o louvor interno do Cordeiro que significa a vitória, mas somente a palavra do testemunho. A igreja vence, a igreja que vence é a comunidade de testemunhas de Jesus, que testemunham Jesus ao mundo e se expõem à crítica, à perseguição, as mais variadas formas de
de perseguição que existe. A igreja vitoriosa não é aquela que ama a própria vida mais do que a Jesus, mas é aquela que ama a Jesus mais do que a própria vida. E é isso que fala aqui no versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso quer dizer que deram a vida por amor a Jesus. E esse dragão foi de fato derrotado. Amém? Então ficou alguma dúvida aí desse texto que nós lemos até agora? Vamos continuar então? Amém. Amém. Então ele diz aqui, versículo 12: por isso festejai, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui está falando, né, que pouco tempo resta. O diabo ainda vai tentar corromper alguns, influenciar alguns. Ele está aqui, né, afirmando isso, mas já está mandando a gente festejar, porque a igreja é vitoriosa sobre Satanás, porque Deus deu esse poder e autoridade à igreja. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? No versículo 13 diz aqui: quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Que mulher é essa? É aquela que fala dos versículos 1 ao 6 do mesmo capítulo, né? Essa mulher foi tratada no início do capítulo 12. O dragão perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E eu já falei que há 3 interpretações para essa mulher: o povo de Israel, a igreja do Senhor e Maria, mãe de Jesus. Então diz aqui: foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Que eu já falei para vocês que os 1260 dias escritos na Bíblia também é relatado dessa forma: 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que significa 3 anos e meio. 1260 dias é 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ele diz que ela é sustentada no deserto por esse tempo, fora da vista da serpente, né? E aí nós podemos entender, sendo Maria mãe de Jesus, de fato ela foi para o deserto, né, e ficou no deserto lá durante o tempo necessário, né, até que pudesse voltar e Jesus não tivesse mais risco de morrer assassinado por conta do decreto de Herodes. Se referindo ao povo de Israel, nós não temos muito o que interpretar sobre isso. O povo de Israel foi para o deserto para ser sustentado, né? Na verdade, o povo de Israel ficou, né, 40 anos peregrinando no deserto, mas isso muito antes de Jesus nascer, né? Então, pode ser que alguém interprete que esse tempo no deserto para preservar, mas eu não consigo entender muito bem essa questão de preservar, né, a mulher, proteger a mulher e o seu filho varão que nasceu, nessa questão do povo de Israel em relação ao deserto, né? Mas se referindo à igreja do Senhor, essa preservação aqui pode se referir a uma preservação que Deus trará nos tempos difíceis, né, da grande tribulação, em que a igreja irá passar, mas não provará da ira de Deus, mas irá passar pela grande tribulação, vamos dizer assim,
entre aspas, protegida no deserto, que eu não sei exatamente a que se refere isso, né? Porque se vamos passar pela grande tribulação, não vamos sofrer nada da grande tribulação, eu acho que não tem muito sentido passar, né? Só como espectador, não sei exatamente o que podemos entender aqui, né? Mas diz aqui que a mulher, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Esse ponto aí que eu acho interessante. E esse ponto aí é que eu acho interessante sobre essa questão. Então, a serpente, o próprio Satanás, né? Ele diz aqui que ele arrojou água da sua boca como um rio. Deixa eu só abrir aqui. Isso. Que água é essa? Podemos entender o que dessa água? Que a serpente arrojou da sua boca água como um rio. Há uma interpretação aqui dizendo que esse rio simboliza o povo do mundo, né? Então a serpente joga da sua boca água como água de um rio, e contra a mulher. É isso? Atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Se tratando da igreja, podemos chamar isso aqui de uma grande tribulação, em que a serpente arrojou, né, um rio para levar ali na correnteza em direção ao abismo. Então, mas diz aqui que a terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que dá a entender aqui é que essa serpente, ela estava com um propósito bem definido, né, de corromper essa mulher. E o que fica difícil de entender aqui no final do capítulo 12 é que ele faz uma diferenciação da mulher com o restante da sua descendência. O restante da sua descendência, o que eu entendo aqui é a igreja. Porque se a mulher é a igreja, quem é o restante da sua descendência? Quem é o restante da descendência da igreja? Que ele diz aqui, o dragão, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, porque ele não conseguiu atingir a mulher. Porque ele diz aqui que a terra socorreu a mulher. Estão acompanhando comigo aí os versículos 15, 16 e 17, aí na sua Bíblia? Não é? A terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Era uma ação específica contra a mulher, mas foi frustrada essa ação, e o dragão ficou tão irado contra a mulher, que ele resolveu pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, isto é, a igreja. Por isso que eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar esta mulher como sendo a igreja, porque ele está falando dos restantes da sua descendência, que guardam o testemunho de Deus e têm o testemunho os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Então essa mulher está mais para ser mesmo o povo de Israel ou Maria, né? Então, encarando essa mulher aí como o povo de Israel, poderíamos entender que esse rio era um propósito do dragão, que nenhum judeu se convertesse, que nenhum judeu enxergasse que Jesus é o Messias. Mas de fato isso não aconteceu, porque todos os primeiros discípulos de Jesus eram judeus, os 12 apóstolos eram judeus. O primeiro a pregar a não judeus foi o apóstolo Paulo, já um tempo depois. Amor, ele está mexendo na tomada. E o fato é que enxergando essa mulher como sendo Maria, eu tenho aqui uma interpretação sobre essa questão do rio, que eu considero bastante interessante. Eu não sei o que é que vocês irão achar. O diabo, Satanás, ele queria levar Maria para o inferno. Ele queria que Maria perdesse a humildade, por ser a mãe de Jesus e por ter sido, na época em que estava viva, tão exaltada, né? Tão exaltada e tão reverenciada como a mãe de Jesus, né? Porque em vários momentos da Bíblia, pessoas aparecem diante de Jesus e dizem, bendito, tem um momento que eles dizem assim, bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te gerou. Uma pessoa aparece diante de Jesus, que estava reunido com a multidão, e fala isso, exaltando Maria. Bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te gerou. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Bendito os seios que te amamentaram, bendito o ventre que te gerou. Mas era uma ação maligna para gerar vaidade em Maria, soberba em Maria. E Jesus ele sabia que o caminho não era esse, porque Maria foi um instrumento de Deus para trazer o Filho de Deus ao mundo, mas ele é que é digno de toda exaltação. Então Jesus, ele corta essa semente do diabo, tentando gerar no coração de Maria a vaidade, né? Soberba, autoexaltação, para ela se julgar realmente mais do que deveria. E Jesus responde, mais benditos ainda são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No outro momento, Jesus está reunido e alguém aparece diante dele e diz assim, Jesus, tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora. Qual era a atitude normal de qualquer filho? Responder duas coisas. Primeiro, irmãos, aguarda um pouquinho que eu vou falar com minha mãe e saber o que ela quer. Ou, segunda, avisa minha mãe que já eu termino, assim que eu terminar aqui eu falo com ela. Mas Jesus não deu importância, não deu atenção, ele simplesmente disse, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Jesus estava o tempo todo tentando tirar Maria de foco. E de fato Maria deve ter recebido naquela época muito foco, muitas pessoas que estavam atribuindo a ela como sendo muito especial, né? E por ter sido a mãe de Jesus, endeusando Maria. E isso não é saudável, não foi saudável para ela e não é saudável para ninguém. Então aqui tem um texto que eu acho muito interessante, porque ele diz que a serpente, ela intentou contra Maria, no sentido, né, contra esta mulher, se a gente enxergar que é Maria, no sentido de destruí-la, né? E essa água como um rio, eu entendo aí que é uma corrente de idolatria.
a serpente, né, esse dragão, né, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, uma corrente de idolatria. Vamos idolatrar ela, vamos dizer que ela é a deusa, né, que ela é imaculada, que ela é corredentora, que ela é várias coisas. Vamos, né, endeusar ela, e se ela engolir essa água, ela perde a salvação. É como se o diabo quisesse aí um trunfo, né? Eu não pude atingir Jesus, mas eu vou conseguir atingir e pegar para mim a mãe dele. Mas diz aqui que Maria não engoliu a água desse rio, mas a terra engoliu e socorreu ela. É como se fosse assim, uma ação maligna contra Maria, né? Na verdade não foi engolida por Maria, mas foi engolida pela terra. E muitas pessoas idolatraram Maria naquela época e idolatram até hoje. Mas Maria não engoliu a água desse rio. Quem engoliu foi a terra, as pessoas que que tiveram atitude de idolatria com ela. E aqui diz que o dragão irou-se por não ter conseguido tragar Maria, né? Por não ter conseguido tragar essa mulher e levar ela para o lado dele. E ele foi pelejar contra os gestantes da sua descendência, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar, né? Guarda os gestantes da sua descendência. Então, são essas três interpretações aí que podemos ter dessa mulher. Primeiro, como o povo de Israel, né? Segundo, como a igreja, né? E terceiro, como Maria. Então, você pode chegar à sua conclusão sobre isso, né? Nessa parte final do capítulo 12, eu acho pouco provável que essa mulher esteja se referindo especificamente à igreja. Mas quando a gente trata dessa questão dos 1260 dias no deserto, aí parece estar mais provável esteja se referindo à igreja ou a Maria. Não dá para entender muito bem essa questão do deserto, né, como um livramento para a mulher e para o menino. Podemos entender em relação ao povo de Israel. Até porque se o povo de Israel, vamos dizer assim, fosse todo corrompido por religiões pagãs, né, Deus não iria trazer Jesus no meio de um povo corrompido por religiões pagãs. Então, a preservação do povo de Israel também significava a preservação de Jesus, que iria nascer através desse povo. Mas há várias interpretações aí sobre tudo isso. Eu não vejo nenhum problema com nenhuma das três. Não é? Há versículos aí que podem servir de argumento para todas as três. Não é? O que é que vocês acham? Alguém tem alguma colocação aí a fazer desse capítulo 12? Amém? Podemos continuar. Estamos já em 49 minutos. Talvez seria melhor a gente parar aqui no 12 e continuarmos amanhã no 13. Não é? Que aqui vai falar sobre o dragão, a manifestação do anticristo. E aí tem várias características aí para a gente frisar nesse Apocalipse capítulo 13. Me respondam aí. Continua.
Amém. Então podemos encerrar por aqui, não é? Apocalipse capítulo 12. Tem muita coisa para a gente parar para perceber, relacionando essa mulher ao povo de Israel, à igreja e a Maria. Essas três interpretações aí encontram base. Sim. Essa aliança de Deus com o seu povo é a vinda de Cristo. A aliança de Deus tem relação com a vinda de Cristo, com a salvação, com o perdão dos nossos pecados. Então, o que é que vocês acham? A gente para por aqui? Vamos parar por aqui, né? Senão vai ficar novamente com 1h30, eu acho, esse vídeo. No capítulo 13. Para a gente continuar pelo capítulo 13. Então amanhã nós vamos ver o capítulo 13. E aí tem muita coisa interessante nesse capítulo 13, porque ele vai falar justamente sobre a marca da besta, né? E muitas características aí da besta, né? Requerendo adoração para si, né? Fala da imagem da besta. Então vamos deixar esse capítulo 13 para amanhã mesmo, senão a gente vai ter que gastar aqui pelo menos mais uns 30 minutos e vai ficar muito extenso por hoje. Amém? Agradeço então a companhia de vocês. Amanhã nós vamos continuar em Apocalipse capítulo 13. E qualquer dúvida que tiverem, eu estava pensando em criar um grupo no WhatsApp com os que estão participando dessas aulas. A irmã Socorro falou aqui: as águas, o esforço de Satanás para destruir o plano de Deus. Podemos entender assim também, como uma grande tribulação, alguma ação, né, maligna, mas enfim. Um grupo no WhatsApp, eu estava pretendendo até deixar esse grupo silenciado para que ninguém comentasse nada, só para a gente postar, ou deixar aberto mesmo, mas só para a gente falar especificamente sobre as aulas. Vocês puderem fazer perguntas, a gente tirar algumas dúvidas e eu postar alguns materiais complementares sobre o estudo. Amém? Então eu vou colocar no grupo da paróquia o link desse grupo e quem desejar entrar, clica lá no link e entra no grupo. Amém? Então vamos orar e encerrar esse tempo aqui por hoje. Agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês nesse estudo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar as nossas vidas e te pedir que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando saúde, livrando a nós e a nossa família de todo mal, e esteja, Senhor, nos dando um coração mais sensível e obediente à Tua voz, à Tua palavra, mais sensível, mais solidário com o próximo, para que possamos verdadeiramente ser igreja e glorificar o Teu nome através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, ministra as nossas vidas e nos transforma segundo a Tua imagem, para que possamos cada vez mais deixar o velho homem e abraçar a Tua vontade, uma nova vida com o Senhor, um caráter de Cristo esteja cada vez mais implantado em cada um de nós. E nos abençoa, Senhor, e nos dá a perfeita compreensão da Tua palavra, especialmente nesse livro do Apocalipse, em que há tantas compreensões, tantas interpretações, e deixa margem para tantas interpretações, que possamos compreender a Tua palavra, Pai, e que isso possa nos edificar, e que possamos estar atentos
sobre os sinais da tua vinda. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Paz. Grande abraço.